Oi, bonitos e bonitos, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo por aqui e ainda não tá inscrito, aproveita e se inscreve aqui embaixo que tem vídeo novo pra vocês toda segunda e toda quinta. Playlist completa com mais de 400 casos pra maratonar também vai estar aqui embaixo. Quinta Misteriosa também é podcast pra ouvir quando e onde quiser. E não esquece de me acompanhar nas redes sociais que eu vou deixar aqui na tela pra vocês. Me sigam por lá que tem conteúdo extra. E antes de começar o caso de hoje, eu quero dar uma dica pra vocês que tem tudo a ver com o caso que eu escolhi para esse episódio, que é o filme Alien Romulus, que traz um novo capítulo que faz parte da consolidada e icônica franquia de Alien, que agora está de volta em uma experiência cinematográfica aterrorizante. Então, falando sobre o filme, um grupo de jovens colonizadores espaciais se deparam com uma estação abandonada. Decididos a investigar o local, eles não imaginavam que encontrariam os xenomorfos, uma forma de vida até então desconhecida, mas extremamente assustadora. Agora, esses exploradores precisarão lutar pela sobrevivência contra um inimigo implacável e sedento por um hospedeiro. Alien Romulus é o 7º filme do universo iniciado com Alien, o 8º passageiro, então esse foi o primeiro filme em 1979, depois veio Aliens, o Resgate de 1986, Aliens 3 de 1992 e Alien, a Ressurreição de 1997. Alien Romulus é do mesmo diretor e roteirista de O Homem nas Trevas, de 2016, e A Morte do Demônio, de 2013. E apesar de Alien Romulus fazer parte dessa franquia, como eu expliquei pra vocês, é super icônica, ele é uma história independente, então é voltada não só para os fãs da franquia Alien, mas para os fãs de terror no geral, que eu sei que aqui no canal, né, vocês amam tanto quanto eu. Alien Romulus já estreou nos cinemas, então pra quem ainda não assistiu, corre pra sessão mais próxima pra garantir a sua programação de fim de semana, que eu tenho certeza que vocês vão amar esse filme. Então é nesse contexto de Aliens que eu vou contar pra vocês tudo sobre o caso Roswell. Durante o verão de 1947, discos voadores estavam capturando a imaginação do mundo em um cenário de crescentes tensões entre os Estados Unidos e a União Soviética. Então, um misterioso incidente acontece em Roswell, no Novo México, e lançou as bases de um suposto encobrimento, cujo quadro completo só entrou em foco décadas depois. Então, hoje eu vou falar sobre o que realmente aconteceu em Roswell e por que esse mistério ainda atrai tanto interesse e controvérsia décadas depois. Nos anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, uma onda de observações de objetos aéreos misteriosos começou a se acumular ao redor do globo. Os objetos voadores não identificados, os OVNIs semelhantes, foram descritos por pilotos aliados durante a Segunda Guerra Mundial. Junto com esses fenômenos aéreos, a experimentação do regime nazista com mísseis propelidos por foguetes, os programas V1 e V2, e sua apropriação pós-guerra pelos aliados lançou uma revolução pós-guerra na tecnologia de armas. Então, em meio às crescentes tensões da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética, a ansiedade sobre uma lacuna de mísseis logo levou a uma corrida armamentista, enquanto rumores sobre a inovação tecnológica do outro se tornaram abundantes. Mas em 1947, esses medos terrestres foram eclipsados por uma visitação aparentemente extraterrestre que trouxe a cidade de Roswell, no Novo México, a atenção no mundo todo. Então, o incidente do OVNI de Roswell começa no dia 24 de junho de 1947, quando o piloto Kenneth Arnold estava sobrevoando as montanhas Cascade do estado de Washington, nos Estados Unidos, e ele estava ajudando a procurar uma aeronave militar acidentada. Foi quando ele viu 9 objetos em forma crescente voando em formação a uma altura de mais ou menos 3 quilômetros, que dá mais ou menos 10 mil pés em uma velocidade estimada a 1.900 km por hora, o que até então, naquela época, era impossível. O piloto Arnold descreveu o movimento brusco dos objetos como sendo se você pegasse um disco voador e o jogasse sobre a água. Mas a mídia se apoderou dessa história e cunhou, essa palavra do disco voador que ele disse. Então eles focaram muito nisso e assim nasceu um novo mistério moderno. Então essa não foi a primeira vez que foram vistos, o que chamamos hoje de OVNIs, mas foi a primeira vez em que realmente essa notícia captou a imaginação das pessoas e aí virou notícia no mundo inteiro. E aí mais relatos foram recebidos depois disso, sugerindo que esses avistamentos eram comuns, mas até então eles não tinham sido relatados anteriormente. À medida que essa história avançava, a cobertura midiática se intensificou até um ponto de quase histeria, até que as coisas chegaram ao auge e parecia que o mistério estava resolvido.
No dia 7 de julho, um fazendeiro local chamado Mac Brazel entrou em contato com o xerife de Roswell para contar que ele tinha encontrado alguns destroços espalhados pelo seu rancho. Ele tinha encontrado esses destroços dias antes, mas ele disse que não tinha pensado muito sobre isso até ver essas notícias sobre os OVNIs, então foi nesse momento que ele decidiu entrar em contato com o xerife. Então ele pensou que poderia haver uma conexão e, supondo que algo poderia ter caído durante uma tempestade recente, ele alertou as autoridades. Ele havia trazido algumas amostras dos destroços e quando o xerife contatou a base aérea do exército próxima, o oficial de inteligência Jesse Marcel foi ao local do acidente com o fazendeiro Mac e recuperou mais destroços que supostamente incluíam os restos de uma nave espacial e até mesmo os corpos dos aliens da tripulação. O oficial de informação pública da base militar, Walter Haut, trabalhou com um jornalista local para divulgar uma reportagem nas agências de notícias que informava o evento. Então eu vou ler para vocês a reportagem que foi divulgada. Os muitos rumores sobre o disco voador se tornaram realidade ontem, quando o escritório de inteligência do Grupo 509 de bombardeio da 8ª Força Aérea, Roswell Army Air Field, teve a sorte de obter a posse de um disco por meio da cooperação de um dos fazendeiros locais e do gabinete do xerife do condado de Chaves. O objeto voador pousou em um rancho perto de Roswell em algum momento da semana passada. Não tendo instalações telefônicas, o fazendeiro guardou o disco até o momento em que conseguiu entrar em contato com o gabinete do xerife, que por sua vez notificou o Major Jesse A. Marcel. A ação foi tomada imediatamente e o disco foi recolhido na casa do fazendeiro. Ele foi inspecionado no Roswell Army Air Field e posteriormente emprestado pelo Major Marcel para o quartel-general superior. Então, essa foi a notícia que eles publicaram e imediatamente isso enviou uma onda de choque no mundo todo. Inclusive, a manchete que estampou a capa do Roswell Daily Record foi a mais icônica, que ficou mais conhecida nesse caso, que dizia: Roswell Army Airfield captura disco voador em rancho na região de Roswell. Então, assim, só para vocês entenderem, né? Isso aconteceu, eles soltaram essa notícia e confirmaram que realmente era um disco voador e tudo mais. Em 24 horas, tudo muda. Então, os militares dos Estados Unidos fazem uma correção a essa matéria, dizendo que não era exatamente isso que tinha acontecido. Eles disseram que um erro havia sido cometido e que o disco voador era, na verdade, um balão meteorológico acidentado. E aí, o mesmo jornal que tinha publicado aquela primeira notícia publica uma outra notícia de acompanhamento que dizia: General Ramey esvazia disco de Roswell. O general George Ramey era o comandante da 8ª Força Aérea, cuja sede fica em Fort Worth e foi para lá que esses destroços foram levados. E aí uma série de fotos foi publicada mostrando o Ramey, o Marcel e outros militares segurando alguns dos destroços, que na realidade parecia que era totalmente consistente com o papel alumínio que foi mencionado pelos militares em sua explicação do que seria, aqueles destroços que foram encontrados. Então, hoje em dia, que a gente tem um ciclo de notícias de 24 horas por dia, 7 dias por semana, com a internet, mídia social e uma comunidade ativista de pesquisadores de OVNIs, uma alegação dessa, seguida por uma reviravolta em 24 horas, sem dúvida causaria controvérsia e teorias da conspiração em grande escala. Dado que o Grupo 509 de bombardeio era o único esquadrão com capacidade para bombas atômicas em qualquer lugar do mundo na época, é difícil imaginar que esse pessoal, de elite, muitos dos quais estavam familiarizados com balões meteorológicos, tivessem se enganado dessa forma. Mas é importante lembrar do contexto histórico da época, porque a América do pós-guerra era muito diferente da de hoje. E naquela era, que era mais calma, as pessoas confiavam muito na autoridade, a explicação do balão meteorológico era quase universalmente acreditada. Enquanto o interesse em discos voadores e OVNIs se fortalecia cada vez mais, Roswell desapareceu dessa narrativa. Então essa história aconteceu em 1947 e essa história do acidente do OVNI em Roswell só foi redescoberta em 1978 pelo físico nuclear que virou ufólogo Stanton T. Friedman, que foi avisado de que um militar aposentado tinha uma história interessante para contar, e ele era ninguém menos que o Jesse Marcel. Então o Friedman vai conversar com o Marcel, que foi uma das pessoas que estava lá no dia, que o fazendeiro chamou as autoridades e tudo mais, então uma pessoa que realmente estava lá, anos depois, para tentar entender, o que ele tinha para dizer. E o Marcel disse que a história do balão tinha sido uma história de fachada para encobrir o que realmente havia sido encontrado naquele dia. Ele também disse que as fotos divulgadas na época foram cuidadosamente encenadas, usando destroços de balões meteorológicos, sendo substituídos pelos destroços reais que estavam lá na fazenda e que foram levados para a investigação. Ele conta que todas as pessoas, envolvidas nisso na época juraram permanecer em silêncio.
Ele alegou que todos os envolvidos estavam certos que o objeto encontrado era realmente uma nave extraterrestre. E aí, nos anos seguintes, os pesquisadores começaram a se aprofundar realmente nesse caso, e eles também começaram a entrar em contato com várias pessoas que participaram do caso na época que aconteceu. Então, eles localizaram também várias testemunhas adicionais para conseguir montar esse quebra-cabeça e tentar entender realmente o que tinha acontecido. E aí, vários militares aposentados que estavam baseados em Roswell corroboraram alguns elementos da narrativa da nave espacial acidentada e também adicionaram seus próprios detalhes. Então eles disseram que era de fato uma nave especial e que ela foi levada para a enigmática Área 51 dos Estados Unidos, que fica em Nevada, onde técnicos posteriormente fizeram engenharia reversa na nave alienígena para o exército dos Estados Unidos. E não apenas isso, mas foi dito também que seres extraterrestres foram recuperados do local do acidente e submetidos a autópsias. Mas quem são as fontes dessa teoria? Para conseguir entender as origens do incidente de Roswell, o historiador e apresentador David Clarke acredita que é necessário começar 2 semanas antes, no dia 24 de junho de 1947, a mais de 1.600 quilômetros a noroeste. Então agora eu vou contar para vocês várias coisas que o historiador Clarke disse ao podcast History Extra. Então, primeiramente, ele cita o piloto, que eu já mencionei aqui pra vocês, que teria avistado os OVNIs. Então, ele fala que o Kenneth Arnold era um piloto particular que estava voando uma pequena aeronave sobre as montanhas Cascade, no estado de Washington. E enquanto ele voava em direção ao Monte Rainier, à distância, ele viu o que descreveu como uma formação de aeronaves estranhas. O piloto calculou que essas estranhas embarcações, que ele mais tarde descreveu como em forma de asas de morcego, estavam viajando em velocidade supersônica. Aliás, a barreira do som não seria quebrada até 14 de outubro do mesmo ano pelo oficial da Força Aérea dos Estados Unidos, Charles Yeager. Então ele conta que ele ligou para a base aérea de Yakima e quando pousou foi transmitido para todos os Estados Unidos que esse cara tinha visto alguns objetos estranhos no céu. Ele estava cercado por repórteres de jornal quando isso aconteceu. A sua descrição do movimento dos objetos como sendo semelhantes a um disco voador saltante sobre um lago cativou a imaginação dos jornalistas, como eu contei pra vocês, que cunharam muito fortemente o termo disco voador. E aí, 48 horas depois do piloto relatar o que ele tinha visto, discos voadores estavam nos noticiários dos Estados Unidos, na América do Norte, na Europa, e as pessoas começaram a ver e relatar objetos voadores em forma de discos no céu. Então foi durante esse contexto que a Roswell Army Airfield enviou o Major Jesse Marcel e o Capitão Sheridan Cavitt para inspecionar os destroços encontrados perto de Roswell. Mas enquanto o Capitão Sheridan sustentava que os destroços eram ostensivamente normais, o Marcel se convenceu de que era algo muito, muito incomum e não algo que foi fabricado nos Estados Unidos. A correção da base aérea, insistindo que a descoberta era de fato um balão meteorológico, negou a ideia de que algo mais peculiar havia sido encontrado. Aquele verão no Novo México logo desapareceu da memória popular, pelo menos naquele momento, né? Como eu falei pra vocês, foram anos até que eles voltassem a falar sobre isso. Então o Clarke conta que ele tem uma enorme coleção de livros sobre OVNIs e discos voadores dos anos 1950 até o momento presente, e que o incidente do Roswell não é mencionado em nenhum desses livros, artigos e revistas durante os anos 1950 e 1960. Décadas mais tarde, após a confiança no governo dos Estados Unidos ter sido gravemente danificada, após o caso de JFK, e também a impopular Guerra do Vietnã, um público mais cínico foi preparado para reconsiderar a narrativa oficial em torno do incidente de Roswell. O Clarke acredita que esse contexto é a razão pela qual o livro de 1980, The Roswell Incident, do Charles Berlitz e William Moore, foi tão bem sucedido em introduzir a ideia de um acobertamento governamental. Então o Clarke fala entre aspas, eles foram e entrevistaram novamente algumas das pessoas que estavam lá na época. O Jesse Marcel, por exemplo, não há outra maneira de descrevê-lo, porque ele acreditava em OVNIs. Ele comprou a ideia de que discos voadores eram naves do espaço sideral. E de acordo com conspiradores como Marcel, o acobertamento até mesmo envolveu intimidar possíveis denunciantes com assassinatos. Ele disse que balas são baratas foi uma frase que foi usada. O Clarke também conta que há pessoas que trabalhavam no necrotério de Roswell que se lembram de um caminhão sendo escoltado por guardas armados e que pequenos corpos de criaturas foram descarregados desse caminhão. Mas, de qualquer forma, livros foram escritos, documentários, séries dramáticas, um filme foi feito, que a ideia da queda de um OVNI se tornou algo tão forte na cultura pop, que mesmo que as pessoas não tivessem nenhum interesse ou crença em OVNIs, elas provavelmente teriam ouvido falar no incidente de Roswell. Então, no final do século XX, o incidente de Roswell atingiu um status icônico dentro da comunidade ufológica, mas também dentro da cultura popular em geral.
Então, durante a década de 90, a conspiração foi tecida na série dramática de TV Arquivo X e no filme de sucesso Independence Day. Então, Clarke comenta que isso mostra o quanto o incidente de Roswell se tornou parte do imaginário coletivo americano. Até que em 1995 surgiu um vídeo que pretendia mostrar uma autópsia alienígena que estava supostamente ligada ao incidente de Roswell. O vídeo era falso, é claro, mas acabou gerando notícias internacionais, com essas imagens falsas posteriormente formando a base de um filme de comédia. E durante a década de 90, o governo dos Estados Unidos sucumbiu à pressão da mídia e do público, lançando a sua própria investigação retrospectiva, publicando 2 relatórios. O primeiro relatório sai em 1994 e o segundo em 1997. A conclusão foi que os destroços que o fazendeiro encontrou em seu rancho, e mais tarde confirmados pelo capitão Sheridan Cavitt, que, como eu falei para vocês, foi uma das pessoas que estava presente no momento em que tudo isso aconteceu, eles disseram que os destroços consistiam em madeira de balsa, papel alumínio, tiras de metal e outros detritos. Como foi oficialmente estabelecido naquele verão, esses materiais, embora certamente incongruentes com o local em que foram encontrados, eram os restos de um balão de alta altitude. O Clarke ressalta que houve um encobrimento em alguns aspectos, pois quando anunciaram que essa coisa que havia sido encontrada era apenas um balão, isso não era verdade, porque não era apenas um balão meteorológico, era parte de um experimento de balão ultra secreto. Em 1994, o Congresso dos Estados Unidos lançou uma investigação oficial sobre os eventos, do verão de 47, e as suas conclusões faziam parte de 2 relatórios, de 2 volumes, como eu expliquei para vocês, que revelou que uma operação altamente clandestina com o codinome Projeto Mogul havia sido conduzida na época do campo aéreo do exército de Alamogordo, a menos de 150 milhas a oeste de Roswell. A Marinha dos Estados Unidos e a CIA estavam lançando enormes balões de Alamogordo. Todos se lembrarão do início de 2023 do balão espião chinês que foi abatido pela Força Aérea dos Estados Unidos. Algo muito semelhante estava acontecendo em 1947, diz Clarke. Com a Guerra Fria apenas começando na época, os Estados Unidos estavam ansiosos para estabelecer se os soviéticos estavam conduzindo testes nucleares. Então o Clarke explica entre aspas. Eles estavam enviando esses enormes balões para cima e estavam viajando na corrente de jato através do Atlântico, e tinham uma gôndola embaixo com câmeras dentro e uma radiosonda onde podiam rastrear os balões. Um desses trens de balões no diário de bordo de Alamogordo foi perdido no deserto pouco antes dos destroços no rancho de Brazel serem encontrados. Mas o Clarke também enfatiza que uma ligação direta entre os dois não pode ser definitivamente feita, apesar de todas essas circunstâncias. Mas a Força Aérea dos Estados Unidos sentiu que precisava abordar a questão e sua teoria complicada sugeriu que as pessoas confundiram o acidente de 1947 com testes na época de 1950, nos quais bonecos antropomórficos de teste de colisão foram lançados para testar a eficácia de paraquedas militares. E aí, poucos anos depois, a Força Aérea dos Estados Unidos publica outro relatório em 1997. Uma de suas descobertas atribuiu os relatos sobre criaturas humanoides aparecendo em instalações dentro e fora de Roswell como falsas memórias. De acordo com o Clarke, o relatório tentou explicar de onde vieram algumas das ideias de corpos sendo recuperados no deserto, e aí, como parte dessa investigação posterior, descobriu-se que eles estavam, na verdade, jogando bonecos de aeronaves sobre o deserto. Outra coisa que o Clarke cita também é que sempre que se fala em destroços alienígenas ou extraterrestres é sempre em uma área remota, sempre no deserto e nunca num local onde tenham várias pessoas em cidades, em civilizações. Então, no que se diz respeito a teorias da conspiração, o Clarke disse que a de Roswell está entre as mais inofensivas. Ele fala que essa ideia de que lá fora, no universo frio e morto, há alguém interessado em nós, que não estamos sozinhos, que eles virão e nos salvarão, é um pensamento reconfortante. Ele diz que todas essas teorias e mitos sobre o caso, essa em específico, é a mais positiva de todas. E aí, no início desse ano, o governo dos Estados Unidos admitiu que desenvolveu, testou e voou protótipos de aeronaves, alguns dos quais foram vistos e relatados como OVNIs. O Pentágono disse que alguns desses sistemas tinham uma aparência de disco ou triângulo e eram capazes de pairar no ar. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos lançou o primeiro volume de sua investigação histórica de fenômenos anômalos não identificados em fevereiro. O relatório rastreia a tecnologia militar ligada aos OVNIs até o fim da Segunda Guerra Mundial e, é claro, o famoso incidente de Roswell de 1947. Ele diz que todas as evidências apontam para programas de segurança nacional altamente sensíveis e autênticos identificados incorretamente. Então é até possível que a história do disco voador tenha sido uma iniciativa local
projetada para despistar a mídia da história verdadeira, com o Comando Superior posteriormente anulando o plano, praticamente 24 horas depois, dizendo que, na verdade, era um balão meteorológico. O segundo relatório do governo, cuja divulgação coincidiu com o 50º aniversário do incidente, foi culpado de exagerar na dose. Nenhum dos relatórios originais mencionou corpos alienígenas, e até o Jesse Marcel negou esse aspecto da história que só surgiu mais tarde. Esses testes faziam parte de um programa secreto para avaliar o efeito no corpo humano se os pilotos fossem ejetados da aeronave e caíssem de grandes altitudes. A essa altura, no entanto, a história de Roswell havia se tornado o caso principal da comunidade de OVNIs. A cidade de Roswell abraçou a sua herança, então eles criaram um museu de OVNIs, eventos anuais foram realizados para marcar a ocasião. Roswell agora tem tanto reconhecimento de nome que vários presidentes dos Estados Unidos fizeram alusão ao incidente do OVNI em discursos e entrevistas, geralmente fazendo piadas leves, mas às vezes brincando suficientemente para fazer as pessoas questionarem. Então, avançando agora para os dias atuais, em dezembro de 2017, duas notícias relacionadas com o tópico de OVNIs no The New York Times. Primeiro, a revelação de que a Marinha dos Estados Unidos tinha vídeos de OVNIs tirados de alguns dos seus jatos rápidos, e segundo, a existência do Programa Avançado de Identificação de Ameaças Aeroespaciais. O papel exato desse programa ainda é objeto de debate, mas o Pentágono confirmou que ele estudou, em parte, dados de OVNIs. Isso é significativo porque anteriormente o governo dos Estados Unidos disse que o interesse oficial no tópico cessou no final de 1969, quando o antigo programa da Força Aérea, o projeto Blue Book, foi encerrado. A história do The New York Times foi aproveitada pelo Congresso e briefings confidenciais se seguiram, com vários políticos de alto perfil, republicanos e democratas, falando sobre o assunto. No verão de 2021, o Office of Director of National Intelligence publicou uma avaliação preliminar inconclusiva que declarou que a maioria dos avistamentos estudados permaneceram inexplicados. Mais recentemente, várias disposições relacionadas a OVNIs foram incluídas no Defense Bill, exigindo que o Departamento de Defesa, os militares e a comunidade de inteligência trabalhassem juntos para resolver o mistério. Aparentemente, nada foi descartado e isso deixou a comunidade OVNI em um frenesi previsível. Tudo isso significa que o incidente de Roswell é significativo. Nesse contexto, Roswell está sob os holofotes novamente, representando uma espécie de marco zero do fenômeno OVNI. À medida que o evento passa da memória viva para a história, podemos nunca resolver o mistério, mas a história fala sobre o nosso fascínio mais amplo por uma das maiores e mais profundas perguntas que podemos fazer: se estamos sozinhos ou não sozinhos no universo. Então é isso, gente. Esse foi o caso de hoje sobre o incidente de Roswell. Eu quero muito saber a opinião de vocês sobre isso. Lembrando que o filme Alien Romulus já está nos cinemas, então corre assistir que eu tenho certeza que vocês vão amar. Não esquece do like se você gostou do vídeo, playlist completa com todos os casos que eu já contei aqui na descrição pra vocês. Quinta Misteriosa também é podcast pra ouvir quando e onde quiser, e não esquece de me acompanhar nas redes sociais, que eu vou deixar aqui na tela pra vocês, me sigam por lá. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo.